Meu nome é Marcos, sou motorista de Uber aqui em Curitiba, Paraná. Trabalho com isso há alguns anos e, para ser sincero, nunca acreditei nessas histórias de terror que alguns colegas contavam sobre o turno da madrugada. Sempre achei que eram apenas exageros para assustar os novatos. Até que uma noite, eu mesmo vivi algo que me fez repensar todas aquelas conversas. E agora, só de lembrar, meu corpo inteiro arrepia. Era uma sexta-feira, perto do fim de outubro, aquele período do ano em que o clima já começa a ficar mais frio, típico da capital. Naquele dia, a cidade estava com uma neblina mais densa que o normal, o tipo de noite que deixa até o mais cético com um pé atrás. Eu saí de casa depois das 10 da noite porque sabia que as corridas iriam bombar. Bares cheios, festas universitárias e gente voltando de baladas, o típico cenário de uma sexta-feira agitada. Por volta das 2 da manhã, aceitei uma corrida para o bairro São Francisco, um dos bairros mais antigos da cidade, conhecido pelas suas construções antigas e ruas estreitas. O nome do passageiro era João ou algo assim, um nome comum que não chamava atenção. Fui até o endereço indicado, que ficava em uma rua muito mal iluminada, quase deserta. As casas ali pareciam ter saído de um filme de época, com portões enferrujados e jardins mal cuidados. Assim que cheguei, vi um homem saindo do portão de uma dessas casas antigas. Ele estava com um casaco comprido, pesado, como se estivesse sentindo um frio que nem eu, que estava dentro do carro, sentia. O rosto dele estava parcialmente coberto pela sombra do capuz do casaco, mas dava para perceber que sua expressão era estranhamente neutra, quase como se ele estivesse desconectado do mundo ao seu redor. Ele entrou no carro sem dizer uma palavra. Nem sequer olhou para mim quando se acomodou no banco de trás. Apenas confirmou o destino: Santa Felicidade, do outro lado da cidade, com um gesto leve da cabeça. Tudo parecia normal, exceto pela sensação pesada que dominou o carro logo que ele entrou. O ar parecia mais denso, como se tivesse esfriado subitamente, e um calafrio percorreu minha espinha. O GPS indicava o caminho habitual, mas conforme íamos avançando, percebi que algo estava errado. As ruas por onde passávamos eram completamente desertas e, pior ainda, não reconhecia algumas delas, embora fosse um caminho que eu já tinha feito muitas vezes antes. As construções ao redor ficaram estranhas, como se o tempo tivesse parado ali. As casas eram antigas, algumas com janelas quebradas e portas fechadas com tábuas. Eu podia jurar que estávamos entrando em uma parte da cidade que eu nunca tinha visto. A neblina começou a ficar ainda mais espessa, quase como uma cortina branca envolvendo o carro, e o GPS, que normalmente se ajusta, parecia dar voltas. O passageiro, todo esse tempo, permanecia em silêncio absoluto. Quando tentei puxar assunto perguntando se ele morava naquela área, ele só respondeu com um murmúrio que parecia vir de muito longe. Estou voltando para casa. Aquilo me deixou completamente arrepiado. A voz dele era baixa, quase inaudível, mas tinha um tom frio, desprovido de emoção. Era como se ele falasse de algo que eu não podia entender completamente. Continuei dirigindo, mas a sensação de que algo estava errado só piorava. O silêncio no carro era sufocante, e a cada esquina que dobrávamos, o ambiente parecia mais estranho. Quando finalmente o GPS indicou que havíamos chegado ao destino, senti o coração disparar. O local que aparecia como ponto final não era uma casa ou um bairro comum. Era a entrada de um cemitério antigo, daqueles que parecem esquecidos pelo tempo, com lápides encardidas e árvores secas que balançavam ao vento. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Fiquei paralisado por alguns segundos. Olhei pelo retrovisor e o homem estava me observando. Seu rosto parecia ainda mais pálido,
quase cadavérico, e seus olhos eram opacos, como se não houvesse vida neles. Ele sorriu levemente, um sorriso que me deixou petrificado, e disse num tom baixo e calmo: "Cheguei." Sem dizer mais nada, ele abriu a porta e saiu do carro. Caminhou lentamente em direção ao portão do cemitério, que, para o meu espanto, começou a se abrir sozinho, como se algo invisível o estivesse empurrando. O som das dobradiças enferrujadas rangendo no silêncio da madrugada era de arrepiar. Fiquei olhando enquanto ele desaparecia na neblina, misturando-se à escuridão do cemitério. Tentei acionar o GPS novamente, mas o aplicativo travou. O nome da corrida tinha sumido. Não havia qualquer registro daquele passageiro no histórico. Olhei em volta e tudo estava deserto. Não havia uma alma viva nas ruas, e o único som era o farfalhar das árvores mortas ao vento. Arranquei dali o mais rápido que pude, com as mãos tremendo no volante. Desde aquela noite, nunca mais aceitei corridas para aquela região. E mesmo agora, enquanto conto essa história, eu ainda sinto aquele arrepio frio quando passo perto de cemitérios ou ouço falar de corridas no São Francisco. Eu nunca tinha acreditado em histórias sobrenaturais, até viver uma. Agradeço ao canal Cantinho do Sobrenatural por me dar esse espaço para contar o que aconteceu comigo. O que vi naquela noite, nunca vou esquecer.